certo. Bom dia, Thay. Bom dia, tava tentando entrar, daí eu me bananei toda aqui. Ai, menina, não, tá estranho. Te mandei mensagem também, não foi, tá? Tá estranha a internet hoje, né? Tá esquisito hoje, né? Sextou. Ah, mas vamos que vamos. Vamos lá. E então, hoje a gente vai conversar sobre o teste ADOS, né? Esse que você é especialista, sabe tudo sobre ele. E muitos pais ficam com dúvida, né? Às vezes é indicado para crianças pequenininhas que ainda nem falam, e daí fala, mas como é que vai fazer um teste se ele ainda não fala, ou se ele não responde? Enfim, a gente vai tirar todas as dúvidas, né? Se tem alguém que está confuso, que tem ainda dúvidas sobre quando indicar, sobre como faz, como que funciona, se o filho precisa, hoje é o dia, essa live vai te trazer muita, muita, muita clareza. Uhum, Né, Thay? Me conte então. Você uhum. trabalha muito tempo com ADOS? Sim, aham. E é exatamente isso, né, Chay? Hoje em dia existem muitas informações, né, que é bom por um lado, mas também é o que você falou, deixa os pais aí confusos e o que fazer, enfim. E eu gosto sempre, quando eu vou falar do ADOS, assim, começar com uma frase bem impactante, né? Que eu acho que a palavra diagnóstico assusta muito famílias, pessoas, enfim. E assim, o ADOS, ele não é para dar um rótulo para a criança, né? É mais para direcionar o que fazer para tratamento, qual tratamento fazer, como fazer. Então, na verdade, é para ajudar, né? Então, a ADOS aí vem para auxiliar no desenvolvimento da criança, né? Perfeito. Ele vai guiar qual caminho a gente deve seguir. Exatamente, exatamente. Muito acima de ser, não ser, se ter diagnóstico, não ter diagnóstico. Como a gente pode melhorar a vida dessa família e dessa criança, né? Uhum, exatamente, né? E dentro do consultório, assim, chega muita dúvida, tipo, exatamente o que você falou ali. Meu filho precisa fazer o ADOS, né? Qual que é a idade que ele pode começar a fazer o ADOS ali? Qual que é a indicação para isso? Será que eu não estou exagerando? Então, já resumindo assim, o ADOS é uma avaliação que a partir dos 12 meses a gente já consegue estar fazendo essa aplicação, né? Então, e até a vida adulta ali, idoso, se estiverem na condição de responder ali a avaliação. Então, é uma avaliação bem completa, né? Então, Uhum. é bem... assim, eu falo assim que o ADOS, ele não é uma entrevista, não é uma avaliação de entrevista, de pergunta, de resposta, né? É uma avaliação de observação, de interação. Então, não tem que acertar nada, ser você mesmo durante a avaliação. Ai, que legal. Que bom. Por isso que então bebezinhos podem fazer. Exatamente. Exatamente. A gente Ah, observa muito na hora da brincadeira, como é essa brincadeira, né, a qualidade dessa brincadeira. Então, perfeito. não precisa exatamente ter ali um repertório de linguagem, né? Mas Ótimo. só ter assim, tem algum indício de sinal, assim, que, por exemplo, que a gente já falou na semana passada, né? Então, por exemplo, Uhum. meu filho tem pouco contato visual, né? Não responde o nome, tem algum atraso, até mesmo ausência da fala ali, que é esperado para o marco de desenvolvimento dele, né? Uma dificuldade na interação, aquele comportamento que parece um pouquinho estereotipados, enfim. Já dá para a gente começar a pensar a investigar através do ADOS. Ótimo. E crianças em idade escolar? Quais são os sinais assim que a família precisa observar, que a escola vem relatando e que seria interessante a aplicação desse teste? Uhum. Assim, na prática clínica, já que eu percebo muito que a escola, os pais trazem, é principalmente a socialização. Né? As crianças têm Uhum. uma dificuldade ali, essa questão da regulação emocional também, né? Eu vejo que trazem muito, que a escola chama ali, a questão ali essa questão social, da regulação emocional, e a inflexibilidade cognitiva, se tem uma rigidez de comportamento também, né? Eu acho que todo mundo tem alguma rigidez, assim, a gente percebe uma coisa a mais ali nas crianças que têm essa suspeita. Perfeito. Não, ótimo. E adultos? Uhum. E É adultos? Porque adulta. a gente tem visto muitos, né? Aham, sim. Muitos Aham. adultos procurando diagnóstico, muitos adultos, né? Que às vezes até os filhos começaram a investigar e os adultos vão lá e continuam. Quais Uhum. sinais você normalmente vê nos adultos que Uhum. indicaria fazer o teste? Uhum. A questão da socialização também, eu acho que o mercado de trabalho traz isso, né? Então, é aquela pessoa que tem muita dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, né? Lidar com pessoas, lidar com frustração,
né? De forma bem geral, essa questão emocional também envolve dentro do TEA, né? Então, eu já recebi, assim, crianças que daí, quando eu vou fazendo anamnese com os pais falavam assim, nossa, mas eu era igual, nossa, mas aí agora, e entendem que isso fez parte da infância e hoje prejudica na parte adulta, né? Então, filtro social, né? Uma coisa que aparece bastante, então, aquela pessoa que pensa e fala, né? Na verdade, nem pensa, tipo, será que ler ali o contexto, assim, por exemplo, aqui não é bom não falar isso, né? Não tem esse filtro social ali, né? E tem muita rigidez também, né? Essa questão, sabe, que ele é adulto, assim, que tem que seguir uma rotina sempre, que Deus me livre de falhar essa rotina. Então, eu vejo, assim, bastante esses comportamentos. E é comum a gente ver um estresse crônico, algo como se fosse assim, perto de um burnout, ser confundido. Tá difícil. Então, um estresse crônico, algo tipo um burnout, ser confundido com TEA, você percebe isso? Uhum. E pode vir a ter, né? Porque eu acho que essa questão de, por exemplo, um adulto que tem uma rigidez e que precisa dar resultado em trabalho, dá um exemplo, né? Dar resultado em trabalho, não tem muito essa noção de limite, né? E acaba se Uhum. envolvendo muito naquilo. Isso aí é muita consequência, burnout, depressão, ansiedade, né? Então, muitos buscam essa avaliação porque já estão nesse limite, né? Ou Uhum. talvez nem perceba, o cônjuge percebe e traz isso, né? Tipo, ó, você melhora ou... Então, é muito comum, sim. Perfeito, maravilha. E não precisa a pessoa ter todos esses sinais, né, que você disse, para investigar. Não. Se tiver algum indício, assim, já é uma coisa que a gente já pode estar investigando, né? A gente até vai falar futuramente aí da intervenção precoce, então, se teu filho ali, até com um aninho, não tem essas dificuldades ali, é importante já estar procurando essa ajuda para avaliação. Maravilha, perfeito. E eu queria que você me contasse um pouquinho sobre o ADOS. Então, assim, quando a gente vai indicar algum paciente ou a gente mesmo vai fazer o teste, você sai com o diagnóstico fechado? Como que é? Uhum. Eu vou explicar como é que funciona o ADS. Assim, né? O ADS, ele não fecha um diagnóstico sozinho, tá? Então, existem outras avaliações complementares ali. Uma avaliação, assim, padrão ouro, que a gente chama, assim, é muito importante, é muito séria, né? Muita diretriz ali pra gente. Mas não fecha sozinho. Então, a gente tem que pensar em outros instrumentos ali, né? E o mais importante do ADS é a anamnese. A Uhum. anamnese, além do ADS, no caso, quis dizer, né? Por quê? Porque ali na avaliação no ADS, a gente está fazendo uma observação direta da criança, da interação, do comportamento, enfim. A anamnese traz dados do passado da criança, desde a gestação. Uhum. E isso é muito importante para a conclusão diagnóstica. Né? Então, uma Uhum. criança, por exemplo, que tem históricos de prematuridade, a gente tem que pensar, né? Aquela criança que a mãe teve uma depressão pós-parto, né? Enfim, a gente tem que pensar em todas essas partes históricas também, porque a criança não é só ali e agora, né? Ela tem uma história. Sim. Então, bem importante isso, assim, dá muita ênfase na anamnese também, eu sei que é 1 hora e meia ali conversando, mas é bem importante, né? Então, a avaliação não é superficial. E, assim, o profissional tem que ser qualificado para fazer. Porque o ADOS, ele é dividido em 5 módulos, sabe? Né? Então, Uhum. Então, na hora que você vai escolher esse módulo, né, que é o módulo que a gente chama assim de qual é a atividade que a gente vai fazer, né? Quando você escolhe esse módulo, tem que considerar a fluência verbal da criança e a idade da criança. Se você escolher um módulo muito fácil, vai ser inválido a avaliação. Se escolher um módulo Uhum. muito difícil, também vai ser inválido. Então, por isso que é importante, assim, ter muito conhecimento do protocolo ali para estar fazendo essa avaliação. Perfeito. Então, não é qualquer psicólogo, qualquer profissional que pode aplicar. Tem que ter uma qualificação ali, né, e ser aplicado em contexto clínico. Isso é bem importante também. E ele demora quanto tempo, assim? É um teste rápido, é um teste mais demorado? Como que funciona? Uhum. É uma avaliação em que eu faço a anamnese é separada do ADOS ali, né? Então, pensando só no ADOS, assim, depende muito do envolvimento da criança ali, mas a gente consegue estar fazendo em 1 hora e meia, 2 horas. Claro, se a criança estiver muito cansada, se tiver alguma questão ali que não está colaborando ali para avaliação, enfim, o cansaço, não dormiu bem, hoje não está indo, a gente vai precisar de mais sessões, né? Mas a ideia é sempre estar fazendo ali uma série de instrumentos, né? Uma bateria de instrumentos. Então, por exemplo, o ADOS hoje, aí no outro dia aplicar outra avaliação ali, SRS, por exemplo,
né? Daí a anamnese. Então, vai depender muito do histórico que a gente vai coletar na anamnese, em quanto tempo a gente vai fazer. Assim, mas do ADS a gente consegue fazer em um dia ali de 1h30, 2 horas. Se o contexto ali colaborar ali, né? Porque a gente sabe também que as crianças, por exemplo, cansam, enfim, né? A gente tem que considerar isso também. Perfeito, maravilha. Mas não é um teste longo, que leva meses, nada disso. Não. Aí o que acontece ali, né? Porque assim, mas só as áreas assim que o ADES avalia, assim, vai dar um resumo, assim. É a questão da comunicação, contato social, né? O comportamento geral da criança, né? É o brincar dela, né? Se ela faz um brincar que é criativo, simbólico, comportamento estereotipado, se existe, inflexibilidade cognitiva também, uma rigidez ali de comportamento, hiperfoco que a gente chama, né? E assim, o ADS ele avalia também a ansiedade, a hiperatividade. Ele não fecha o diagnóstico, por exemplo, de CDAH, né? Mas ele tem essa parte de risco D, né? Então, gente, deixa eu só fechar o meu ADS aqui, senão vai ficar pitando, vai ficar aparecendo para vocês. Dá um pouquinho. Um pouquinho. Então, ele avalia todas essas áreas, assim, e a gente consegue estar fazendo essas observações dentro de uma sessão, né? E tem alguns modos em que a família precisa estar junto. Então, quando é um bebezinho, por exemplo, se a criança tem dificuldade de fazer comigo, porque tem essa questão de vínculo, a gente avalia essa interação com a família. Né? Então, é um teste bem completo, assim, né? A gente considera muitas coisas. E a criança precisa acertar alguma coisa? Como que é, mais ou menos? Precisa o quê, Chay? Não escutei. Acertar alguma coisa? Tipo, Não. tem um teste que ela precisaria acertar, é algo assim? Não, isso não. Isso a criança precisa ser ela mesma, né? Ela precisa ser ela ali, a interação. A gente avalia muito o comportamento e a interação ali. Então, um bebê, assim, a gente dá proporciona um ambiente bem lúdico, assim, para estar fazendo essa observação. Ótimo, ai, perfeito. Maravilha. E, assim, eu atendo algumas famílias que eu indico para conversar com psicólogo, com neuro, e volta e meia eles vêm com alguns argumentos assim: não, mas ele ainda é muito pequeno, o pai também era assim, e depois desenvolveu. A gente pode esperar mais um pouquinho? Gente, Nesse não é caso? indicado esperar, porque a criança, quanto mais nova, maior são as janelas de oportunidades para ela, né? Maior vai ser a aprendizagem dela. É aquilo que a gente conversou a semana passada também. É muito mais fácil a gente aprender as coisas quando é criança do que quando é adulto. Não é impossível, mas é muito mais fácil. E assim, a intervenção precoce hoje em dia tem muitos estudos que comprovam isso, a eficácia de uma intervenção precoce. Né? Então, e assim, não é. Quando a gente fala em intervenção, a gente não está falando assim de. Terapia, ai, meu Deus do céu. É lógico, a gente proporciona isso para a criança, a gente aproveita oportunidades para estar ensinando essa criança, né? Então, não é indicado esperar. Ter medo do diagnóstico é comum, mas, gente, é aquilo, o diagnóstico não define, né, quem é o seu filho, né? Define, na verdade, o caminho que a gente vai seguir a partir disso. Então, eu sempre falo assim para as famílias, assim, antes de um diagnóstico, você precisa ter uma identidade, tem uma personalidade. E é isso, o diagnóstico nos ajuda a melhorar a qualidade de vida dessa criança, dessa família, né? Exatamente. Se a gente enxergar essa investigação, essa tentativa de ajuda como eu vou melhorar o que não está tão legal ou que pode ser muito melhor, fica muito mais fácil, muito mais leve para as famílias, né? Exatamente, né? Eu sei que. E eu gosto muito de desmistificar essa parte da palavra diagnóstico, né? Hoje em dia, a gente. Graças a Deus, a gente tem estratégias para fazer depois disso, né? Então, o que fazer, por exemplo, depois de uma avaliação ADOS ali, né? O que eu costumo fazer na clínica, assim? Eu faço uma sessão de devolutiva com a família. Então, onde eu falo dos resultados, a gente conversa um pouquinho como foi essa avaliação, o que a criança conseguiu fazer, quais habilidades ela tem, quais ela não tem, quais ela tem, mas precisa aprimorar, né? E a partir disso eu indico se precisa ou não de uma intervenção, qual o tipo de intervenção e o que fazer, né? Agora, a partir do que eu vou fazer agora? É que é mais difícil, tá? Eu recebo isso e agora, né? Então, isso tudo é direcionado ali nessa sessão de devolutiva. Perfeito. E tem casos que não precisa de terapia depois, que só algumas orientações já bastam? Então, Chay, assim, quando a criança tem algum atraso, mesmo sem o diagnóstico, talvez precise sim de algumas intervenções ali. O que eu gosto muito de fazer, né? Se a criança tem alguma atraso ali, não fechou um diagnóstico, intervenção, e assim, pensar que isso vai ajudar e a partir disso ir retirando isso, né? E fazendo manutenção. Tem coisas também que ajudam muito, orientar os pais, né? Então, assim,
fazer intervenção, e daí você faz essas orientações que em casa também, e colocando na prática você vê que a família está evoluindo. A partir disso a criança já pode ganhar alta, que a gente fala, né? Mas é sempre importante que, se tem algum atraso, independente do diagnóstico, é intervenção também. Perfeito, perfeito. Amei. Então, se, né, durante essa live você identificou alguns pontinhos, falou, olha, acho que seria bom meu filho fazer, vai sem medo. É uma brincadeira, né, que vai ser com a criança, como você falou, ele vai brincar, vai se divertir, você vai observar, Uhum, né? exatamente. Hoje em dia a gente fala ali, até essa intervenção precoce, assim, a gente aproveita muitas oportunidades da brincadeira para ensinar, né? Então, não é... Acho que quando a gente fala em terapia, principalmente terapia ABA, que eu sei que existe muito mitos em relação a isso, não é a mesa e cadeira, é no chão. É chão, vamos lá, vamos pro chão. Não é? Que é o que a criança, onde a criança aprende. Perfeito, perfeito. Então, gente, buscar, né, ajuda no tempo certo, que o tempo certo é quanto antes, né? Exatamente, é o Percebeu contrário. os primeiros sinais, procurou ajuda, foi atrás, isso pode mudar, né, a vida de todo mundo, pode mudar o desenvolvimento. Então não dá para esperar, né? É melhor a gente se apertar, a gente fazer, encarar agora, o quanto Uhum, antes, do que lá para frente a gente descobrir que poderia ter sido diferente, que poderia ter sido mais fácil e melhor, uhum, né? Então exatamente. deixa uma mensagem final para gente, tá? Sobre essas famílias que estão nessa dúvida, que estão ainda num processo de negação, que vem que tem um atraso, mas tem medo de ir atrás, tem medo de diagnóstico. O que você pode falar para ela? Eu sempre falo que coração de mãe nunca falha, né? Se tem uma dúvida, uma sensação ali, vai atrás, confia nisso, tá? A avaliação não machuca, não rotula, ela dá um direcionamento para o que fazer. A gente faz de tudo para ajudar nossos filhos, né? Então isso também é um ato de amor, né, para o seu filho. E aquilo, por mais que tenha ou não um diagnóstico, você está dando o seu melhor, está proporcionando para o seu filho desenvolver todas essas habilidades que ele ainda está em defasagem. E melhorar muita coisa, que com certeza a gente sofre hoje em dia, pelos nossos pais não terem acesso, não terem a informação, a gente podia Exatamente. estar numa vida um pouco mais tranquila. E Exatamente. graças a Deus temos agora a oportunidade de proporcionar isso para os nossos filhos, né? Uhum, uhum, exatamente. Quando os pais chegam, assim, falam, eu era igual. E aí parece que tira, assim, um peso dos pais, assim, por exemplo, eu consegui entender o que eu tinha, eu consegui entender as minhas dificuldades da infância, né? Porque é exatamente o que você falou, não tinha muito, não era muito falado sobre isso, era pouco falado, enfim, né? Tinha outras questões ali, mas era tudo junto ali, que é a parte de psiquiatria, né? Então, hoje em dia já tem mais separado, já tem mais pontuado ali as coisas, então fica mais fácil, assim, de a gente direcionar, né? Perfeito. E semana que vem, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local, conversaremos sobre intervenção precoce, né? O que pode mudar completamente o futuro do filho. E também muita gente acha que é aquele treino, que é aquele. Parece que vai treinar macaco, que falam, né? Que eu já ouvi muitos pais falando, ai, não vou deixar meu filho robotizado, não vou colocar É, para o meu filho ficar. Não tem nada a ver. é, Nada a ver. Semana que vem a gente vai exatamente. Vamos contar sobre desmistificar um isso. pouquinho isso, né, Chay? Exatamente, porque quando a gente tem informação, tudo fica mais claro, mais simples, e a gente perde o medo, aquela ansiedade inicial, né? É Uhum, como, ai, ó, meu filho vai ter que fazer tal teste, meu Deus, e agora? E como vai ser depois? E se? Calma, calma, vamos um calma. passo por cada vez. Ele só vai trazer um direcionamento para onde a gente vai seguir, como que a gente pode trazer mais qualidade de vida para essa criança e para a família também, Sim, né? exatamente. Uhum. Então eu queria te agradecer, Thay, por esse tempo, por esse momento. Acho que foi muito legal mesmo. Eu iria gostar de ver essa live, né? Se tivesse, né? Se alguém falar para mim, teu filho precisa fazer o ADOS, eu ia ficar muito mais calma, muito mais tranquila. Uhum, E muito obrigada pela tua abertura, por dividir seus conhecimentos conosco. E semana que vem a gente tem a nossa última live, uhum. certo? Obrigada a você pela oportunidade aí. E é isso que a gente tem que trazer, né? Informações e clareza, não só informações, clareza também para ajudar essa família que tá tão angustiada, né? Perfeito, maravilha. Então, um beijo para todo mundo que Beijo. assistiu. Obrigado. Qualquer dúvida pode mandar pra gente, manda no nosso direct. A gente responde, a gente conversa e relaxe. Tá tudo bem, tá Tá tudo tudo certo. certo. Graças a Deus a gente tem essas ferramentas hoje em dia. Sim, sim. Então tá bom. Um beijão, gente. Beijo. Até semana que vem. Tchau, É, tchau. tchau.